problema no meu áudio. Boa noite. Pois bem, Raquel, minha primeira observação aqui, respondendo aqui a pergunta que todos os telespectadores aqui vão responder, é que essa prisão é injusta. Eu disse isso ontem e volto a repetir. Então, para a gente entender aqui, a Deolane, ela teve contra si aplicada 2 medidas cautelares. Do artigo 318, que é a prisão domiciliar, em razão de ela ter filha menor de 12 anos, e as medidas cautelares diversas à prisão. Entre essas medidas cautelares, foi determinada a proibição dela se manifestar em rede social, pela imprensa ou qualquer outro meio de comunicação. E aqui eu faço uma observação. Primeiro momento, de fato, houve um descumprimento significativo a ponto de decretar uma prisão preventiva, que é uma medida de exceção, eu entendo que não. Se de fato a Deolane descumpriu a medida cautelar de não se manifestar, a primeira observação é que o magistrado ele deve ter o mínimo de coerência para entender que ali, quando ela se manifestou, saindo do cárcere, ali ela estava fazendo um desabafo, ela estava emocionada, os fãs na porta, tudo isso talvez tenha motivado, incentivado ela a dizer ali naquele momento de revolta, vendo a sua mãe presa, que a prisão era ilegal. A segunda observação: ontem foi postado, como é sabido, você acabou de dizer, uma foto na rede social em que ela tem uma tarja com um X na boca. Então, aí eu peço que prestem a seguinte atenção. A gente sabe que nos últimos dias, a Deolane, enquanto presa, enquanto custodiada, as suas redes sociais estavam ativas. E muitas das postagens eram realizadas pela sua assessoria e pelas irmãs Daiane e Daniele Bezerra. Então, eu entendo que o juiz, antes de decretar a prisão preventiva, ele poderia ter chamado a Deolane para uma audiência de advertência. Olha, Deolane, se você mais uma vez der entrevista, eu vou decretar a sua prisão preventiva. E também dá o direito ao contraditório para ela. Por exemplo, Deolane, foi você que postou essa foto com uma tarja na boca? Ela poderia esclarecer: não fui eu não peguei meu celular ainda. Quem está cuidando das redes sociais é minha assessoria. Então, ela não teve direito de justificar se de fato foi ela ou não que descumpriu essa medida. Então, essa é a minha primeira observação. A segunda observação, em relação a essa prisão preventiva, é justamente em relação à ordem. Eu entendo que é uma ordem genérica. Ela não pode se manifestar em rede social sobre o processo, ela não pode se manifestar, por exemplo, na rede social sobre um prato que ela está comendo, ela tirar uma foto de uma comida, ela não pode usar mais a rede social. Isso ficou muito vago. Nós não temos acesso aos autos em razão de ser segredo de justiça, mas eu entendo que o magistrado poderia ter sido mais específico. Eu vou só te interromper para fazer um questionamento, porque ela deu uma entrevista nessa coletiva que eu ouvi ali fora, ela conversou com os repórteres e isso também não pode, né? Falar com a imprensa. Como é que você avaliaria esse fato? Então, eu entendo, Raquel, que, de fato, se ela descumpriu, nesse primeiro momento que ela sai do cárcere, a primeira observação, ela, de fato, ela tomou ciência dessa decisão. Por que eu pergunto isso? Porque, geralmente, quando os juízes pedem um alvará de soltura, isso no Brasil todo, o alvará de soltura chega no cárcere e é determinado que a pessoa compareça no dia seguinte no fórum para formalmente se cientificar dessa decisão. Então, essa é a primeira observação. A Deolane, ela foi cientificada, de fato, de todas essas cautelares que foram aplicadas? Me parece que não. Tanto é que ela esteve hoje no fórum para assinar a prisão domiciliar, para tomar ciência dessa cautelar aplicada, e ali a prisão foi
revogada, a prisão domiciliar foi revogada e o juízo ali da comarca restabeleceu a prisão preventiva. Então, o que nós não sabemos, aqui é uma especulação, por que foi revogada essa prisão? Foi porque o magistrado, a juíza, no caso, ela viu na televisão que ela deu algumas declarações quando saiu do cárcere? Ou foi porque o Ministério Público, algum representante do Ministério Público, promotor de justiça, tenha pedido para revogar a prisão porque ela descumpriu o artigo 282 do Código de Processo Penal? Nós não sabemos. Então, mesmo que, na pior das hipóteses, ela tenha tomado ciência dessas cautelares quando estava lá ainda no cárcere, dentro da cadeia, eu entendo que esse descumprimento ali no calor do momento, com aquela multidão, ela não foi significativa a ponto de decretar uma prisão preventiva. Primeiro, porque eu entendo que ela não poderia ser presa preventivamente, ela não pode ser presa nem em prisão domiciliar. A gente está falando aqui de uma pessoa primária, de bons antecedentes, de uma advogada, de uma figura pública. Então, paz pública. Eu não vejo aqui nenhuma alteração significativa em termos de administração penitenciária de deslocar a Deolane para 300 quilômetros do local que ela estava, por exemplo, porque, olha, isso vai garantir a paz pública. A gente está falando de uma pessoa de verdadeiramente pública, verdadeiramente falando. Hoje, todos os noticiários, todos os jornais, todas as mídias atuais estão noticiando o assunto. Então, se ela vai para Pernambuco, se ela vai para São Paulo, se ela vai para o interior, para uma unidade prisional distante das grandes capitais, isso é indiferente, porque se trata, de fato, de uma pessoa pública. Então, entendo que essa prisão ela é desproporcional, entendo que ela não é razoável, entendo que o juiz poderia ter tido o bom senso de entender que ali foi um desabafo quando ela saiu do cárcere. E hoje, quando ela compareceu para assinar essa determinação da prisão domiciliar, poderia ter chamado e feito um alerta, uma advertência. Ontem você saiu, você deu a entrevista, que seja a última. Mais uma vai ser decretada a sua prisão preventiva. Eu acredito que não teve nenhuma advertência, não teve oportunidade de Deolane se justificar por que ela deu aquela declaração, ou se de fato foi ela, ou alguma assessoria, ou as irmãs que fizeram essa postagem nas redes sociais. Isso não está claro. Alisandra, bom, a partir de agora, né, ela vai para essa nova localidade que fica a 300 quilômetros realmente de distância. Qual que é a situação da Deolane agora, né? Quais são as chances dela realmente emplacar um habeas corpus, de ter uma nova prisão domiciliar? Você que tem acompanhado de perto essa movimentação da defesa, como é que você pode trazer para a gente, né, para quem está acompanhando também essa situação da influência, sobre os próximos passos? Eu entendo que essa prisão ela tem que ser revogada não só para restabelecer a domiciliar, que ela foi concedida a domiciliar ontem. Eu entendo que não é caso de restabelecer a domiciliar, é caso de revogar a prisão preventiva e só, no máximo, aplicar as medidas cautelares diversas da prisão. Primeiro, segundo relatos, inclusive das irmãs da Deolane, há várias questões aqui de ilegalidade nesses cumprimentos de mandados de prisão e de busca e apreensão. Elas alegam que não havia nenhum representante da Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma prerrogativa, que é um direito dela, porque ela é uma autoridade, ela é uma advogada regularmente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil. Também há informações de que esses dados foram cumpridos antes das 6 horas da manhã, o que também é vedado pela nossa legislação, e também elas alegam que no cumprimento dos mandados de busca e apreensão, apreenderam objetos que não estavam autorizados, listados nesses mandados de busca e apreensão. E para além dessas ilegalidades, como eu já disse, eu entendo que a gente está falando aqui de uma suposta lavagem de dinheiro
cujo crime antecedente trata-se de jogos de azar, da prática de jogos de azar. Como eu disse ontem, primeiro que a prática de jogos de azar ainda vai ser decidida se vai ser mantida ou não como contravenção penal pelo Supremo Tribunal Federal. E esse crime antecedente dessa suposta lavagem de dinheiro não tem violência, não tem grave ameaça. São pessoas primárias, figuras públicas, entendeu? Então, na realidade, caso de liberdade provisória, sem nenhuma medida cautelar. Elas têm que, não só elas, todas as pessoas que estão nas mesmas condições nesse processo, têm o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Porque o que, a meu ver aqui, o que me parece é que estão querendo antecipar uma pena de uma pessoa que sequer tem uma denúncia pesando contra si. Então, a prisão, ela não pode ser utilizada como antecipação de pena. Prisão cautelar não pode ser utilizada como instrumento de vingança, como instrumento de justiça. Todos nós temos direito à ampla defesa, ao contraditório. Eu entendo, sim, que é caso de revogar a prisão de Deolane, a sua mãe. Todas têm plenas condições de responder esse processo em liberdade. Sandra Girardi, muito obrigada mais uma vez por trazer aqui